Olá, boa noite a todos. Mais uma live começando. Hoje, dia 20 de março de 2019. E o tema de hoje é autoestima. Para quem não me conhece, eu sou o Bruno Barcelos, sou psicólogo de Niterói. E tenho aqui toda quarta-feira essa live no Instagram sobre temas que, em geral, eu peço sempre que as pessoas me sugiram. Que elas falem coisas que elas acham interessante para a gente poder conversar aqui. E depois essa live é disponibilizada no YouTube, né? Que é o youtube.com/motivapsi. Tem o link na descrição do meu perfil. Para quem quiser ver outros vídeos que tem lá, é só procurar no meu perfil no Instagram ou direto no YouTube, tá bom? Bom, quando eu pensei em falar de autoestima, eu pensei um pouco no lado crítico dessa questão, porque hoje a gente tem uma quantidade enorme de profissionais das mais diversas áreas falando de autoestima. É livro de autoajuda, é coach, é programação neurolinguística, perdão, reprogramação mental, reprogramação de DNA. Eu fiquei curioso para saber como é que se reprograma um DNA, mas enfim, dentro desse mar de possibilidades aí que surgem, a gente precisa manter às vezes um lado em que a gente não embarque no discurso fácil, porque é muito cômodo a gente vir aqui e repetir isso que está na moda, né? Se ame, se adore, você é lindo, perfeito, maravilhoso, eu posso, eu quero, eu consigo. São discursos fáceis que circulam pelas mídias e que, claro, tem algumas pessoas que de fato defendem estes conceitos. Mas eu sempre prezo muito pela minha experiência clínica. Eu acho que o maior aprendizado que eu tenho na vida, além da faculdade, do reconhecimento que eu tenho a todos que me ensinaram, é aos meus pacientes, que de fato são meus maiores professores. E quando a gente começa com esse discurso fácil, popular, que é agradável aos ouvidos e que basta você se amar que tudo você conseguirá, a gente consegue vender muita coisa. O problema é o custo dessa venda, né? As pessoas acabam comprando essa ideia, as pessoas acabam acreditando que com essa ideia de autoestima, de autoempoderamento, de amor próprio, o mundo vai se abrir num mar de rosas e tudo vai se realizar. A gente pode observar isso pela quantidade de coisas que se vende para que as pessoas possam alcançar sucesso, né? Se a gente olhar para a história, a gente começou no Cooper e agora culmina no CrossFit. Começou na dieta e agora todo mundo tem que ser vegano. E a gente vai achando ideias, conceitos para ocupar esse lugar ideal. Esse lugar de que alguma coisa vai ser tão fantástica, tão incrível, que alguém sabe menos a gente, que vai abrir todas as portas, vai destravar a sua insegurança, o seu enfraquecimento, as suas travas mentais e agora você vai ter sucesso. A Thaisa Carneiro está comentando que só se lembra da febre do livro O Segredo. Pois é, mas esse é o ponto. As pessoas associaram a autoestima a algum tipo de segredo fantástico, mágico, que alguém sabe que vai te vender por alguns R$ 1.000. E que alcançar essa tal autoestima, seja ficando com o corpo perfeito, batendo todas as suas metas, comprando carrão, ganhando milhões, ou ficando bonitão no Instagram, você vai, enfim, alcançar um estado pleno de felicidade e satisfação. O que está em jogo nisso é sempre uma ideia de que há a possibilidade de alcançar um tipo de gozo que seja sem limite. E tipo de gozo é uma expressão aí da psicanálise, né? Essa ideia de que eu posso usufruir de algo sem custo, sem limite, sem fim. E que eu vou ficar naquilo, nesse usufruir contínuo, sabe? Só que isso é tão absurdo que chega ao ponto de correr o risco de ser delirante. E a autoestima, que tem um determinado valor e importância, hoje caminha para se tornar apenas uma ferramenta de uma imposição de um narcisismo que não é saudável. As pessoas
elas estão entrando nas redes sociais ou saindo das redes sociais porque elas não suportam ver o outro. Ver o outro postando que tá na praia, que tá viajando, que foi pra Disney, que foi pra China, que comprou um carro novo, como se a vida do outro fosse sempre a vida ideal e que eu preciso lutar, batalhar, procurar uma técnica mágica para que eu alcance essa vida mágica maravilhosa, sem problemas, claro, e aí sim eu vou me amar. Percebe a pegadinha? As pessoas estão apostando no amor próprio, mas sempre no futuro. Eu vou me amar quando eu fizer minha faculdade, aí eu vou fazer minha pós, aí depois eu vou fazer o mestrado, o doutorado e o pós-doutorado. Eu vou me amar quando eu casar, tiver 2 filhos e depois tiver uma casa estabilizada. Eu vou me amar quando eu, enfim, descobrir a técnica do emagrecimento rápido, que eu vou fazer com um coach ou com um nutricionista que vem com uma técnica mirabolante ou com um doutor qualquer que vai me dar um remédio super forte que vai destruir todo o meu organismo, mas que eu vou ficar seco. Tem sempre uma articulação da autoestima com uma ideia de poder. Se você se amar, você vai poder tudo. Só que quando a gente chega nesse nível de percepção, quando a gente chega nesse nível de discurso, o que a gente faz é uma parábola, porque as pessoas vão, e quando elas chegam nesse ponto dito ideal, elas vão cair, e vão cair do alto. O tombo vai ser feio. E aí eu volto para minha experiência clínica. Eu já recebi pessoas que estavam num momento muito bom das suas vidas, na vida pessoal, na vida profissional, mas estavam completamente perdidas e desorientadas. Tudo aquilo que disseram para ela, que seria algo que daria para ela uma sensação de satisfação, que ela deveria estar se amando muito porque alcançou um determinado X, sucesso, não era como ela se sentia. E para essa live eu dei uma pesquisadinha, achei um artigo muito legal da Bianca Damasceno, que ela é jornalista, mas ela, se não me engano, fez um mestrado em psicanálise. E o artigo dela é A Psicanálise nos Tempos da Autoestima Delirante. É claro que é um artigo, então eu estou pegando um recortezinho aqui. O que ela traz para a gente pensar aqui, e eu estou aberto a ouvir vocês também, e eu agradeço aí a todo mundo que está participando, inclusive vou dar boa noite para todo mundo que está aí, a Anne Thomas, a Thaisa Carneiro, a Mônica Andrade, Small Memories of V, que eu não sei se é o nome, mas seja bem-vinda, a Jéssica, a Nayara, a Bruna Larcon, Euclides, Isadora, Decássia, Priscila Gomes, Réveillon Dome, Rose Araújo, Rafael Pérez. Boa noite a todos, obrigado pela presença, pela participação. Se tiverem comentários, por favor, façam, estou aqui para ouvi-los. E como eu sempre sugiro, para as próximas lives me mandem temas, é sempre bom ter algo que seja do interesse de vocês para a gente conversar. Voltando ao raciocínio, a Bianca Damasceno ela traz esse aspecto perigoso do uso do conceito de autoestima para uma ideia de um poder absoluto, um poder de gozo absoluto, que ao alcançar você vai, aí sim, realizar tudo. E essa ideia que se popularizou com aquela frase, não sabendo que era possível, foi lá e fez, é de uma sacanagem, é de uma falta de crítica absoluta, né? Porque é claro que é gostoso alguém dizer para você que você pode tudo, que você vai ser super capaz de sempre se dar bem. A gente gosta de ouvir isso. Só que a gente precisa ter um pezinho na realidade. E alguém precisa dizer que, olha, aquilo que é impossível, é impossível. Não importa quem você seja, se é impossível e você não vai fazer. Não dá. Porque se a gente alimenta sempre essa ideia fantasiosa, narcísica, de que você pode tudo, de que você é o cara ou a mulher, que você é capaz, no fundo, isso se torna mais uma exigência do que um realmente articular de desejo, entende? É uma exigência que se torna sua através do social,
Porque você vê o vizinho dizendo que ele consegue, você vê o cara no Instagram dizendo que ele consegue, você vê um cara que diz que ganhou muito sucesso, muito dinheiro, dizendo que seguindo as técnicas dele ou da Betina, você vai ficar milionário. E você vai querer ficar milionário, você vai querer ficar saudável, você vai querer ficar bonito, você vai querer ficar gostosa, você vai querer ficar inteligente, você vai querer alcançar essa performance. E hoje tudo virou uma urgência de performance. Todo mundo quer performar mais. Todo mundo parece um grande... O mundo virou uma grande central de telemarketing que todo mundo tem que bater meta. Só que às vezes a gente precisa romper com esses conceitos e reavaliar as coisas, dar alguns passos para trás para pensar um pouco o que nós estamos fazendo com a nossa autoestima e o quanto ela é capaz de nos levar adiante. Porque essa ideia de que basta você se amar que tudo se resolve é no mínimo ingênua. Em primeiro lugar, você não vai se amar todo dia. Ninguém consegue se amar todo dia. Ninguém consegue se achar o máximo em tudo. Você não é essa pessoa incrível, fantástica o tempo todo. E você não tem que ser. Achar que autoestima é você estar sempre lindo, satisfeito, sorridente, contente com a vida, isso é só um modelo que funciona muito para o mercado, funciona muito para o seu chefe. O seu chefe vai adorar que você acredite nisso, porque ele vai dizer, você tem que se amar mais, para trabalhar mais, produzir mais e obviamente dar mais lucro para a empresa. Mas será que funciona para você? Qual o direito que nós estamos nos dando de sofrer? De se sentir equivocados, de ter tempo para pensar, para não entender, para ficar sim em algum momento desorientado no mundo que é ao mesmo tempo sem bordas, e aí a gente tem um homem desbussolado, mas ao mesmo tempo, a partir dessa falta de bordas, surgem vários imperativos de como a gente deveria ser. E isso faz com que a gente vá se deslocando e se descolando daquilo que a gente deseja. E o que a Bianca Damasceno aponta como uma ferramenta, um caminho, é essa articulação com o desejo. Porque quando eu faço tudo aquilo que me dizem que eu deveria fazer para ser feliz, não quer dizer necessariamente que eu desejo aquilo que eu digo que eu quero. Nossa, que nó que eu dei agora, né? Vamos lá. Você pode achar que quer muito alguma coisa. Como dizia minha avó, vontade é coisa que dá e passa. Você passa numa vitrine, vê um vestido, um relógio, uma roupa, e você fala, nossa, eu quero muito aquilo ali. E naquele instante há um investimento forte naquilo ali, em que você, se puder comprar, ou se tiver um impulso muito forte, você vai acabar comprando. E depois que você sai daquela loja com aquela coisa, você se questiona se você realmente queria. É esse o ponto. Nem tudo que a gente acha que a gente quer, a gente realmente deseja. E o Forbes sempre questiona, você quer aquilo que você deseja? Porque o nosso desejo pode estar numa outra questão, muito para além daquilo, entende? E numa sociedade que sempre tem objetos falicizados para ocupar esses lugares mágicos, a gente vai ter sempre alguém dizendo que ao comprar um determinado carro, ao comprar uma determinada roupa, ao usar uma determinada maquiagem, ou ao fazer o corte de cabelo na barbearia XYZ, você então vai ter adentrado a essa high society emocional em que todo mundo é feliz, satisfeito e contente. A Rosa está dizendo que gostou do ditado da minha avó. Mas isso é coisa, bom, pelo menos aqui, que eu ouvia quando criança, entende? Uma forma de dizer não. Porque criança geralmente, né, se você sai com uma criança na rua, ela vai ver um monte de brinquedo, ela vai dizer que quer várias coisas. E cabe ao adulto dar um freio, né? Mesmo às vezes até podendo comprar, é importante não dar tudo. E você precisa dizer, não dá agora, ou olha, eu sei que você quer muito mais vontade, é coisa que dá e passa. Porque daqui a pouco você vai querer outra coisa. É assim que funciona com os adultos, que todo ano tem que trocar de celular,
De 2 em 2 anos tem gente que troca de carro, de 1 em 1 ano, quem pode. Porque não é mais o critério de eu ter um produto que me serve e ao chegar ao fim desse período em que ele me serve, eu vou procurar algo que continue a me servir. É sempre uma tentativa de disputa por status. E isso também é performance. E tudo cai numa certa urgência. Todo mundo está com uma pressa enorme. Eu sempre acho exótico a ideia mesmo de um livro de autoajuda. Eu lembro de uma esquete de humor, eu não me lembro agora de qual grupo, em que era uma personagem portuguesa que dizia: mas esse nome está errado, deveria ser livro de ajuda ao autor do livro, porque ele é o único que ganha dinheiro com isso. Eu sou extremamente crítico à autoajuda, não quer dizer que não tenha algumas coisas de qualidade, mas essa ideia de que você vai achar no livro, ainda mais com esses títulos mágicos, né? O Segredo, 10 dicas para ganhar dinheiro, O Segredo dos Milionários, e sempre algo assim fantástico que o cara descobrir vai contar só pra você e que vai resolver sua vida. Essa aposta sempre em algo externo a você mesmo, ela é muito perigosa. E no fundo, o que a gente vê é que as pessoas estão investindo tanto nesses cursos mais variados que existem por aí. E você vê, pelo menos o meu Instagram, e pode ser só um recorte do algoritmo para mim, o que eu vejo de gente fazendo curso para performar mais, o palestrante XYZ que vai dar palestra para vendas, o outro que vai fazer você montar seu negócio, o outro que vai fazer você ganhar muito dinheiro em 3 semanas, o outro que vai te ajudar a conquistar a pessoa amada, o outro que vai trazer a pessoa amada. É tanta coisa, como se todo mundo soubesse muito e que ninguém fala: olha, eu não sei. E viver é uma questão muito mais de não saber e experimentar do que saber e agora sim vou fazer. A autoestima está muito mais no campo do suportar o seu próprio desejo. Suportar que às vezes você vai vacilar. Suportar que às vezes você vai cometer equívocos, falar bobagens, que você vai achar que quer alguma coisa quando vê está fazendo outra, que dentro de um aspecto crítico você pode julgar como errado. A Thaisa Carneiro está comentando que obsolência programada, nome chique para fazer tudo não durar. Pois é, exatamente. O problema é que eu acho que até as pessoas estão entrando nesse sistema, né? As relações estão entrando nesse sistema de uma obsolência. Essa palavra é obsolência programada. As pessoas não estão cultivando ou entrando em contato com seus próprios desejos. As pessoas querem se sentir amadas, desejadas, mas sempre num alto grau de exigência. As pessoas não suportam fazer mais ou menos. Fica muito no tudo ou nada, assim, ou eu faço perfeito, ou eu não faço nada. Ou eu tenho que me especializar muito, e aí eu tô sempre fazendo curso um atrás do outro, porque eu tenho que ficar muito bom. Mas será que esse é o caminho? Será que é isso que de fato traz essa ideia de autoestima? Será que é você se matar na academia e de fato alcançar um corpo dentro dos padrões atuais desejável que vai fazer você realmente gostar mais de você? Pela experiência clínica, a resposta é não. Ah, então você está dizendo para todo mundo ficar gordo, preguiçoso e nem trabalhar? Não, não estou dizendo isso. Eu só estou dizendo que não é apenas fazendo uma coisa específica que se alcança esse processo de você ter uma melhor convivência com você. Você, se gostar de malhar, se tiver prazer nisso, malha. Se você tem prazer em estudar, estuda. A questão é, você está fazendo para quem? Porque se até ser burro se tornar uma meta para fazer parte de um grupo, também está no caminho errado. A questão não é se você vai ser mais inteligente, mais sarado, mais preguiçoso ou menos estudioso. A questão é para quem você está fazendo tudo isso. Qual articulação com o seu desejo existe nisso? A Rose Araújo está comentando que é irritante essas formas mágicas com falsas promessas de vida perfeita em tudo. E
E eu vou falar que é bem irritante mesmo, porque agora todo mundo acha que sabe. Tem pessoas que chegam no consultório falando já tecnicamente. E o melhor ainda é quando as pessoas vêm falar comigo, que não sou coach, que não sou dessa área cognitivista, sou da psicanálise, coisas de coach, coisas técnicas de TCC, por exemplo. E eu ouço. E quando dá, questiono, né? Porque se fosse tão simples, se bastasse a gente saber essas técnicas todas, que relacionamentos nós construiríamos? Essa hipervalorização do saber, ela tem uma raiz nesse processo cientificista que nós estamos vivendo, e obviamente que ele é importante, a gente precisa sim saber, mas o problema é essa aposta de que eu sempre vou conseguir alcançar um saber total. É sempre essa ideia de totalidade, de gozo total, saber total, poder total. Isso é perigoso. O que a psicanálise nos ensina é que tudo é parcial. Os prazeres são parciais, os saberes são parciais, as felicidades são parciais, as tristezas são parciais. Não existe nada completo. E o que nos move não é o quanto eu sei de como influenciar pessoas e fazer amigos. Não, eu acho que o nome do livro é o contrário, fazer amigos e influenciar pessoas. Porque se todas as suas amizades forem porque você manipulou as pessoas, eu não sei o quanto elas são suas amigas. Ou melhor, eu não sei o quanto elas são suas amigas. Existe algo que precisa ser um pouco mais espontâneo. Existe algo que precisa ser do ato falho. Da gente, às vezes, achar que vai falar bonito e falar errado mesmo. Da gente ser estabalhoado e, de repente, vai fazer alguma coisa e sair roubando tudo. Esse é você. O que eu mais recebo no consultório são pessoas querendo ser outras. E aí elas dizem, não, eu não tenho autoestima, eu sou inseguro. Eu preciso melhorar isso porque eu tenho que me amar. Se você tem que se amar, você já começou errado. Não dá pra ser obrigado a se amar. Assim como não dá pra ser obrigado a amar o outro. Concorda comigo? E as pessoas estão colocando tudo como se fosse checklist. Eu vou no psicólogo, vou aprender a me amar. Eu vou no nutricionista ficar magro. Vou no crossfit para ficar sarado. Bom, depois que eu fizer meu plano de meta de 2019, então em 2020 eu estarei super feliz e contente. Não é o que você faz, é como, para quem, qual a finalidade. Dá uma boa noite aqui para Patrícia Ledo, que é geriatra, excelente geriatra, inclusive. Obrigado por estar assistindo aqui. Então, a reflexão que a gente precisa fazer é que a autoestima se tornou muito mais um produto que as pessoas estão vendendo segredos para você conquistar do que, de fato, uma condição para que você trabalhe e conquiste sozinho. E as pessoas estão falando de autoestima sempre numa linha em que você nega os seus defeitos, nega as suas inquietações, nega as suas angústias. As pessoas querem viver sem sofrer, querem viver sem se angustiar, sem se preocupar, querem viver sem ter um dia que se achem feias, que se achem inadequadas. É quase impossível achar um adolescente que nunca tenha se sentido inadequado. E você encontra muitos adultos que dizem que estão adequados, mas muito porque se empacotaram em algum modelo. Ou o modelo da firma, ou o modelo da área que ele atua, ou ela atua. Tem muita gente que trocou uma realização pessoal por um projeto apenas socialmente descrito como adequado. Então, é importante a gente repensar o quanto estamos nos tornando capazes de sustentar nossos desejos. Porque eu acho que os modelos sociais, educacionais, todos esses voltados à performance, porque eu tenho pacientes adolescentes
que já são cobrados para fazer o Enem, sem nem estarem na época de fazer o Enem. E isso é performance. Isso é você trazer tudo por um campo sempre mais cedo. Qual é a condição de existência dessas pessoas? O que nós estamos dizendo para nós mesmos e para os nossos jovens? Existir é o quê? É se amar absolutamente, acreditar que tudo você pode, fazer diversos cursos e treinamentos para você sempre mandar super bem em tudo. Essa é a realidade? É isso que a gente vai contar para os outros? Eu não faço isso no meu consultório. Em geral, não sou essa pessoa fofa que vai dizer coisas gostosinhas para que as pessoas saiam de lá felizes e contentes. Tem gente que faz isso. Eu não. A gente trabalha reconhecendo que, olha, esse é você. Ou esse, pelo menos, tem sido você e a gente pode tentar melhorar. Mas não espere se tornar outra pessoa. Você não é outra pessoa. Você tem 1 milhão de qualidades, mas você tem defeitos. Você pode gostar de você nisso e pode não gostar daquilo. As pessoas precisam começar a aprender a conviver com elas mesmas e não a se moldarem para atingir um grau de aceitação social. Não ficarem buscando aí na internet aplausos e confetes sem nenhum critério. A gente tem uma quantidade de pessoas que se dói por uma pequena crítica. As pessoas só querem elogios. Ah, eu não quero elogio? É óbvio que eu quero elogio, todo mundo quer elogio, mas a gente precisa suportar as críticas. E isso não é porque você se acha que você vai conseguir, porque em geral quem se acha é quem menos suporta a crítica. E a gente tem uma quantidade enorme de pessoas narcisistas, quase delirantes, que acreditam piamente que são as melhores dos melhores do mundo em alguma coisa. E que qualquer pessoa que diga o contrário, a pessoa está errada. Qualquer coisa que soe como um apontamento negativo, ele é imediatamente negligenciado. A gente desaprendeu a errar. A gente tem educado filhos para que eles, já muito pequenos, se cobrem muito. E ao se cobrar muito, a tolerância à frustração, à crítica, aos desencontros é muito grande. Mas são pessoas que dizem que são o máximo e transparece uma ideia de se amarem. Ou seja, eu sou muito bonito, tem crianças muito bonitas que recebem elogios muito cedo e se acham muito bonitas. Só que na menor ameaça de não estarem tão bonitas, elas sofrem muito. Mas não assumem que estão sofrendo. E aí precisam ficar buscando ideais de beleza que vão levando, às vezes, à anorexia, à bulimia. Isso serve para inteligência. Ah, meu filho é muito inteligente, meu filho aprende instrumento musical, meu filho faz balé, joga futebol, vai ser o futuro Neymar. E aí o cara vai lá e não consegue jogar bem, ou não dança tão bem, e aí aquilo destrói a pessoa. Porque ela foi tão paparicada, tão enaltecida, que ela se sustenta apenas por esse grau de elogios. Com a fantasia de que, nossa, minha filha tem uma autoestima maravilhosa. Meu filho é um espetáculo da natureza. Se a gente não conseguir falar para os nossos filhos e para as pessoas que a gente gosta, que às vezes elas erram, que às vezes elas não são tão boas assim, que elas poderiam melhorar, a gente não está fazendo nada de bom para elas. A gente não está alimentando uma autoestima quando a gente elogia algo ruim. A gente pode elogiar o esforço. Olha, não foi tão bom, mas você se esforçou muito. Acho que na próxima você pode melhorar. A gente pode elogiar a dedicação. E elogiar, de fato, as características que as pessoas têm, ou seja, inteligência, beleza, articulação, bom humor. Mas quando isso for algo que você, de fato, reconheça. E pare também de ficar buscando nos outros confete.
Porque tem uma galera que opta pelo drama para poder conseguir confete, outros pela sedução, outros pela submissão. Não tem só essas 3 opções, eu só estou destacando apenas essas. Mas e aí? O que se conquista com isso? Essa ideia de que você vai cultivar amor próprio, postando nas redes sociais que você não se importa com a opinião dos outros, é muito quinta série, né? Não rola. A opinião dos outros importa. A opinião dos outros importa. A gente às vezes quer sim receber o elogio de algumas pessoas em especial. A gente se dedica numa profissão para ser reconhecido. A gente busca na vida não ser qualquer um. A gente quer ter, pelo menos para as pessoas que nos cercam, algum tipo de destaque. Até aí, a questão está em suportar que várias vezes não vai rolar. Que várias vezes seu comentário não vai ser o mais assertivo, que a sua opinião não vai ser necessariamente a que todos vão concordar, que você nem sempre vai estar no seu melhor estilo, no seu momento mais bonito, que você pode ter um gosto diferente sim. Quando você sustentar o seu desejo, aí você nem vai se importar tanto com a sua autoestima. Quem muito se importa com a autoestima, geralmente está desarticulado do seu desejo e procurando algum tipo de aprovação. E a gente precisa fazer uma ressalva. Existem muitos quadros psicopatológicos, em especial a depressão, que a pessoa vai se anulando, vai se sentindo cada vez pior, muitas vezes com uma amplitude do sentimento de culpa. E o que se identifica é exatamente essa sensação de, olha, eu nem gosto de mim, portanto, meu problema é de autoestima. E parcialmente é. Mas a gente precisa começar a considerar que muitas vezes esses quadros psicopatológicos de ansiedade, depressão, síndrome do pânico, ele é uma desarticulação do sujeito com seu desejo. Muitas vezes por estar, em alguns casos, buscando dar conta de um ideal que não é possível para ele. E quanto mais ele busca esse ideal, mais ele sofre. Porque ao invés dele simplesmente reconhecer que não dá, aceitar, passar por um luto e depois seguir adiante, ele se cobra e se culpa porque ele deveria ter conseguido. Porque ele deveria ser um marido melhor, uma esposa melhor, um funcionário melhor, deveria ser um filho melhor, uma filha melhor. E como se sentir bem quando tudo que você faz é sempre caracterizado como algo que deveria ser melhor, que nunca tá bom. E aí as pessoas ficam igual a loucas ou hamsters naquelas rodinhas, buscando alguma coisa que as salvem delas mesmas. E algumas vão lá e se automedicam ou fazem loucuras, porque tudo pode ser saudável dependendo do uso. Mas tem gente que até para ficar com o corpo sarado vai lá e toma bomba, faz um monte de cirurgia plástica que na verdade vai transformando algo quase não humano, que faz com que as pessoas às vezes tentem alcançar uma vida que não é possível para elas e aí entra num consumismo compulsivo. Existem muitas pessoas que não conseguem não comprar. E quando você vai ver, elas estão endividadas. E não porque elas não tinham uma vida relativamente organizada, não. Algumas, sim. No Brasil existem pessoas endividadas porque o Brasil é o Brasil. Mas eu estou fazendo aqui um comentário sobre pessoas que compram compulsivamente. Sempre com a ideia de colocar aquele vestido como ideal, que muitas vezes, depois que se compra, a satisfação é preenchida e aquele vestido vai ficar lá dentro do armário e nem vai ser utilizado.
Que tipo de autoestima é essa? Isso é autoestima? Esse tal amor próprio que as pessoas hoje vendem, é amor próprio? Se você precisa estar o tempo todo batendo meta para se sentir bem, a sua vida por si já não está boa. Se você não pode relaxar, se você não pode se dar o direito ao descanso, a não ter que decidir algo agora, a ficar triste, a ficar com raiva, a ter momentos em que você não está a fim de ver ninguém. Se tudo é sempre essa imagem das pessoas sorridentes e plastificadas, se esse é o ideal, não está se vendendo autoestima. É sempre um desejo vinculado a uma imagem. E toda imagem está vinculada ao olhar do outro. É possível viver sem se preocupar com o olhar do outro? Claro que não. Mas existem níveis, né? Ser humano é um ser social. A gente precisa, em algum nível, da relação com o outro. Mas quando a gente inflaciona, hipervaloriza e fica aí buscando like, aprovação, confete, aplauso, a gente vai acabar se perdendo do nosso desejo, o que vai abrir um leque enorme para as questões psicopatológicas. Tem pessoas que são bonitas e estão em relacionamentos como se ser bonito fosse garantia de um relacionamento bom, né? Mas o que eu quero dizer é, pessoas que são bonitas, mas não se sentem bonitas, estão em relacionamentos, às vezes, profissionais ou pessoais, em que se desvalorizam muito. E aí vai para a rede social para ganhar confete na área em que elas têm algo que é uma qualidade, que é a beleza. Então, assim, a vida aqui no outro campo tá ruim, eu vou e inflaciono a outra que eu sei onde eu ganho aprovação. Só que para poder sustentar esse sistema, eu preciso dessa aprovação lá em cima. É como se não fosse possível ser feliz e ser feio, sabe? E porque tem gente feia. E ser feio, o que é um conceito completamente pessoal e abstrato, não deveria ser um grande problema. Assim como ser gordo, assim como não ter doutorado. O que está em jogo é você ser não totalmente satisfeito, mas parcialmente satisfeito com quem você é. A Thaisa Carneiro está fazendo um comentário que conhece gente que vive em competição intelectual, mesmo competindo sozinho. Sim, tem gente que é o sabe tudo, né? Você vai conversar com a pessoa, ela quer te dar uma aula. Às vezes ela é até professora no assunto e a gente vai ouvir com o maior prazer e respeito, mas às vezes falta abertura para o diálogo, para a dúvida. Então a gente vai se perdendo em ideais tortos, como se fosse possível você alcançar um grau X e aí pronto. A vida, a partir dessa fase, se torna satisfatória e plena. Eu sempre implico com essa coisa de ser pleno, né? Eu não sei quem inventou isso, mas durante um tempo era muito comum as pessoas comentarem plena, não sei no que, me sinto pleno, não sei no que. Se sentisse pleno mesmo, não estaria postando, comentando, etc. A gente não tem a condição de se sentir pleno, ou pelo menos não por muito tempo. É sempre momentâneo, é sempre por uma fase, né? A gente conquista aí uma faculdade, termina uma faculdade, se sente pleno porque teve uma conquista, arruma um trabalho, um emprego, se sente pleno porque conseguiu a oportunidade de trabalhar, casa, compra um imóvel, faz uma viagem importante, a gente naquele instante se sente pleno. Mas vão vir instantes posteriores e aquele sentimento vai embora, porque vão vir desafios, vão vir inquietações, vão vir dilemas. Não existe a possibilidade de viver sem conviver com dúvidas. Não dá. E o que vai ser o seu guia
é o seu desejo. Porque muitas vezes o que está em jogo não é que você seja alguém inseguro, ou um medroso, ou um merda, porque é incapaz de decidir alguma coisa, mas porque você está com dificuldade de apostar no seu desejo, buscando alguma coisa que te dê um amparo do que é certo. Só que na vida não tem. Você pode sim pesquisar, ler e ter algumas ideias, tendências do que seria mais adequado para você, mas todas elas têm risco. E se você depender de sempre acertar ou de tudo fazer sentido para que você se ame, para que você goste de você, você está fazendo um pacto com o sofrimento. Porque viver é conviver com incoerências, com dilemas, com decisões erradas, com apostas que vão gerar frustração em algum nível e que vão gerar aprendizado e possibilidades de mudança. Então, o resumo dessa live para a gente poder caminhar para o final é: invista no seu desejo, se conecte a ele, pare de querer, de se obrigar a se amar, de se obrigar a se sentir o máximo. Ninguém é o máximo, pode ser por algum instante alguma coisa. Se a gente for para a área dos esportes, a gente vê que tem pessoas que em um ano são super homenageadas, vão para várias entrevistas e no ano seguinte são esquecidas. Em geral, a área das artes é muito isso, né? Poucos são aqueles que se sustentam por um período longo de tempo numa posição prestigiada. Mas provavelmente esses que estão sustentando essa posição são aqueles que estão investindo na carreira e no prazer em fazer aquilo que fazem, e não nos aplausos que recebem. Percebe onde está o ponto? As pessoas estão mais preocupadas em saber se aquilo vai gerar aplauso do que em saber se aquilo vai gerar satisfação para elas mesmas, simplesmente por fazer. A gente está preocupado que os nossos filhos ganhem dinheiro e não que eles tenham uma profissão, um trabalho que lhes dê satisfação. A gente está preocupado em ficar fitness, porque isso é o certo da moda, porque isso vai atrair a atenção das pessoas. Mas isso te gera satisfação? Você está satisfeito com o seu corpo desse jeito? Ou você vai entrar naquela noia de que você tem que sempre malhar mais, malhar mais, malhar mais, e às vezes vai atrofiando o próprio corpo sem a dimensão até de um suporte técnico? Porque tem as pessoas que fazem hipertrofia e fazem competições, e aí é um outro aspecto. Mas eu estou dizendo das pessoas que se perdem nessas metas absurdas. Tem gente dizendo para não terminar, assim, dá pra gente conversar mais, mas assim, daqui a pouco eu vou precisar terminar, porque senão a live também fica muito longa, né? Então, mas obrigado, viu? Eu fico muito feliz de vocês estarem comentando, dando suas opiniões. Eu agradeço muito a participação de todos. Obrigado mesmo, viu, Vivi? E eu vou fazer um comentário aí muito da experiência do consultório. Eu vi pessoas que começaram a gostar mais delas quando descobriram que não precisavam gostar. Isso parece maluco, né? Mas eu lembro especificamente de um caso em que era um homem, um rapaz, e ele chegava muito angustiado porque ele não estava gostando dele. Ele estava puto da vida com algumas coisas que ele tinha feito e que ele não conseguia gostar dele. E ele tinha que gostar dele. Eu lembro que em algumas conversas eu pontuei, mas olha só, se você avaliou que você fez algumas merdas, como ele mesmo dizia, por que você tem que gostar? Por que você tem que admirar aquilo que você mesmo não gosta em você? É muito mais fácil a gente produzir mudanças quando a gente aceita que algo não é bom ou não está bom. E que ok, esse lado meu aqui é um lado complicadinho mesmo. Sabe aquele amigo chato? Ele vai continuar sendo chato, mas provavelmente não vai deixar de ser seu amigo, entende? E se a gente é capaz de gostar do outro, apesar das dificuldades, limitações e defeitos dos outros,
Por que a gente não pode gostar da gente com os nossos defeitos? Por que a gente não pode aceitar que às vezes a gente não vai ser capaz de mudar tudo na gente, mas que a gente pode melhorar muito algumas partes? As pessoas não querem negociar com elas mesmas, elas querem simplesmente comprar pronto. E assim elas vão só destruindo qualquer investimento no seu próprio ego, porque elas estão investindo no ego dos outros. As pessoas aprenderam que ser egoísta é sempre ruim, mas egoísmo é investir no seu ego. E você precisa investir no seu ego. Você precisa, em algum momento, dizer: olha, eu não sou bom nisso, mas nisso aqui eu mando bem. Você precisa se achar um pouquinho. E às vezes, para se achar, você tem que se perder. Se perder desses ideais que estão sendo impostos. Se perder dessa ideia de poder absoluto que basta você querer, imaginar e acreditar que tudo vai se realizar. Não vai. As coisas não acontecem só porque você quer. As coisas não acontecem só porque você fez um monte de pós-graduação, doutorado, mestrado, estudou fora e você é um currículo incrível. Se você não fizer nada produtivo que demonstre isso para os outros, só você vai saber que você é o ser humano mais incrível na sua área. Se você está sempre esperando que alguém te autorize a fazer alguma coisa e diga que, olha, como você é incrível, você devia investir nisso, você vai continuar esperando, porque as pessoas geralmente não fazem isso. Geralmente as pessoas aplaudem aqueles que lutaram sozinhos e chegaram lá, e não aqueles que estão querendo chegar. Então, repense essa ideia de autoestima. Comece a conviver com seus defeitos e até, de repente, nutrir algum carinho por eles. Os seus defeitos, ou ditos defeitos, muitas vezes têm alguma função. E eles não surgiram do nada. Eles têm uma história em você, com você. Provavelmente surgiram numa época em que eles tinham uma função até de te proteger de alguma coisa. Eu costumo dizer para os meus pacientes que o nosso corpo não trabalha contra a gente. E mesmo que eles estejam com um quadro que para eles cause muito sofrimento, provavelmente o corpo, o inconsciente, entendeu que aquela organização era melhor do que uma outra qualquer. Por mais absurdo que isso pareça. E por isso a gente tem pessoas que talvez vão se dedicar ao alcoolismo para não se matarem. Por isso algumas pessoas vão desenvolver depressões para frearem e não continuarem perseguindo, igual um burrinho atrás da cenoura amarrada na própria cabeça, um ideal que é impossível. A gente precisa de algum freio. E se ele não vier pela via negociada da articulação com o desejo, ele vai vir pela porrada. Então assim, vou pedir novamente que indiquem aqui o perfil Psi Bruno Barcelos no Instagram para os amigos, que quem não é seguidor, se puder seguir vai ser um prazer. E que se inscrevam no canal no YouTube, até para ajudar o canal a crescer. É www.youtube.com/motivapsi. E tem lá o link na descrição aqui do perfil. Se inscreva, deixa o like. Eu agradeço muito a presença de todos vocês. Obrigado aí, Cíntia, Vivi Castro, Caroline Andrade. Deixa eu ver. Acho que os outros eu já falei. O Psi Wagner Vaz, a Vivian Moraes, Herculano. Enfim, a todos que estão aí assistindo, que puderam me prestigiar aqui nessa noite, muito obrigado. Conto sempre com a participação de vocês. Eu volto a lembrar, conversem comigo, me mandem temas. Eu estou aqui exatamente aberto a gente ter um bate-papo. Não quero impor uma verdade, quero só trazer um ponto de vista. Tá bom? Boa noite a todos, muito obrigado. E segunda-feira essa live vai estar disponível lá no YouTube. Tá bom? Abração aí a todos, boa noite e até o próximo vídeo. Tchau!